Cristina é uma jornalista que volta para sua cidade natal para escrever uma matéria sobre os ritos e culturas do lugar onde cresceu. Porém, lá ela acaba sendo surpreendida ao ser presa pelos habitantes do lugar que alegam que ela foi possuída por um demônio. Agora ela precisará seguir o ritual dos habitantes de Veracruz para se livrar dessa entidade maligna que estaria dentro dela. Mas quem é de fato o vilão aqui e o que a protagonista deveria ter feito para melhor lidar com essa situação bizarra? Isso eu queremos ver neste vídeo. Mas antes disso, deixa aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Quando pequena, Cristina presenciou uma espécie de ritual de exorcismo ser feito em sua mãe. No processo, a mãe dela morreu, o que fez com que ela fosse enviada a um orfanato e depois fosse mandada para os Estados Unidos, onde passou sua infância e adolescência. Agora já adulta, trabalhando como jornalista, Cristina decide voltar a Veracruz para fazer uma matéria sobre a cultura do lugar. Lá, no entanto, ela acaba indo se aventurar em uma caverna chamada La Boca, um lugar que, segundo as pessoas da região, não deveria ser visitado por ser maligno. Algo acontece na caverna fazendo com que a Cristina acorde algum tempo depois sob o poder de duas pessoas, a bruxa chamada Luz e o filho dela chamado Ravi. A bruxa diz à protagonista que ela, Cristina, tem um demônio dentro de si e para se livrar dele, ela precisará seguir os rituais da bruxa. A protagonista, é claro, duvida do que essas pessoas estão dizendo. Para ela, eles são apenas supersticiosos, pessoas simples do interior que acreditam em lendas. A maioria das pessoas teriam o mesmo sentimento que ela, né? Imagine que você é preso numa cidade do interior e as pessoas querem te manter em cativeiro porque acham que você está endemoniado. Aí você pensa, não, eu não tô não, eu só tomei um corote, gente. É que às vezes confunde mesmo. É claro, antes de tudo, o que eu diria é, se alguém que vive numa determinada região que você está visitando falou pra você não ir pra tal lugar, como a prima da Cristina, uma mulher chamada Miranda, avisou pra ela não ir em La Boca, você não vai, cara. Só que no caso da Cristina, a gente descobre que teve uma razão pra ela ir, mesmo com os avisos instruindo o contrário. Então não foi só teimosia ou estupidez por parte da protagonista. O que acontece é que aquele acontecimento na infância da Cristina, a morte da mãe dela, a afetou demais em toda a sua vida adulta. Isso talvez em parte tenha sido o que causou seu vício em drogas. E a gente descobre que o que motivou Cristina a voltar a Veracruz não foi escrever uma matéria, mas sim a vontade de dar fim à própria vida. De modo que, quando a Miranda lhe falou de La Boca, para Cristina, tal caverna pavorosa pareceu ser o cenário perfeito para dar seguimento a seus sinistros objetivos. Também tem um negócio de que a Cristina, quando era criança e viu o exorcismo da mãe, acabou sendo ferida no braço. Essa ferida talvez a tenha infectado, de modo que a fez sempre sentir esse vazio dentro de si. E inclusive de uma forma inconsciente, ela estava sempre sendo chamada para voltar a Veracruz e para aquela caverna maligna. Ou seja, o demônio, quando a protagonista era apenas uma garotinha, a tinha influenciado de alguma forma. Isso parece fazer sentido quando vemos mais à frente no filme que o demônio parece infectar as pessoas através de machucados que ele próprio causa. Mas enfim, a Miranda, já imaginando que a Cristina ia para o lugar que ela disse para não ir, avisou a Luz e o Ravi que foram buscá-la, para então, por fim, ver se ela foi possuída ou não. Ao descobrir que sim, começam o ritual de exorcismo. A Cristina é bastante cética, então mesmo acontecendo alguns fenômenos bizarros, ela se mantém firme na sua convicção de que aquilo é um engano, que não tem demônio nenhum, mas existe outro elemento que sustenta essa dúvida no espectador quanto a se os habitantes que são doidos ou se eles estão certos e de fato há um demônio. Porque por mais que vejamos acontecimentos sobrenaturais relacionados à protagonista, também vemos que ela usa uma droga pesada que ela conseguiu pegar de dentro da bolsa dela num determinado momento. Ou seja, ela fica se drogando e é possível interpretar que parte do que está acontecendo, em termos de sobrenatural, pode ser um delírio da Cristina. Isso, claro, é articulado no filme até que ele revela que é uma coisa extraordinária sim. Tem demônio, não é só um lance psicológico acontecendo não. Que é o que a gente gosta mesmo, não é? Eu curto esses filmes dúbios em que tudo pode ser um delírio ou uma histeria, mas que no final fala, não é tudo coisa do capiroto mesmo. E a partir do momento que a própria protagonista entende que ela está tomada por uma entidade demoníaca, ela passa a cooperar com a Luz e o Ravi. E o demônio que vemos no filme se chama Postek. Ele é o deus da morte e das coisas quebradas. Ele vivia naquelas ruínas que Miranda disse para Cristina não ir. E de acordo com as crenças antigas, Postek se alimenta de coisas quebradas, de almas arruinadas.
E a Cristina sempre teve um vazio em sua alma depois da morte da mãe. A tristeza e o vazio que a personagem sentia, que inutilmente ela tentava diminuir ou suprimir com o uso de drogas, tornava a Cristina o banquete perfeito para o demônio. E pode ser que parte responsável por essa tristeza seja aquilo que eu falei, a mãe dela a ter infectado com o mal ao que a machucou no braço quando ela ainda era apenas uma criança. E conforme o filme avança, nós vemos uma coisa chamada Ritual do Homem Quebrado. A partir do momento que a Cristina aceita estar possuída, ela começa a ler um livro que Miranda havia lhe dado sobre o demônio que a possuiu. E daí ela toma conhecimento desse Ritual do Homem Quebrado. Basicamente, o objetivo desse ritual era trazer o demônio para fora do corpo da pessoa possuída, para assim retirar o coração da criatura e destruí-lo para sempre. E é exatamente isso que Luz, a bruxa, faz. Porém, ela acaba morrendo no processo. E o grande problema é que descobrimos que Postek não foi destruído completamente. Isso porque antes a Cristina tinha arranhado o braço da Miranda. Aquela ferida infeccionou e de alguma forma o demônio que estava na Cristina infectou a Miranda também. Ou seja, Postek ainda não havia sido destruído, e agora o objetivo dele é destruir Miranda. Como agora a Luz estava morta, Cristina decide que ela mesma irá acabar com o demônio. Afinal, agora ela é uma bruxa, como ela mesma diz. E eu achei muito foda a hora que ela falou isso. A protagonista desse filme tem uma puta personalidade da hora, e eu gostei bastante. Eu sou uma bruxa, seu filho da puta. No fim das contas, a Cristina faz o ritual do homem quebrado novamente com a Miranda. O demônio se mostra para ela em sua forma corpórea. Eu pensei que elas poderiam simplesmente fugir daquela casa. Até porque antes nós vimos que a Cristina possuída, quando tentou fugir não conseguiu, porque havia uma espécie de proteção ao redor da residência que não deixava o mal sair, algo assim. De modo que para mim fazia sentido pensar que se elas saíssem da casa, o demônio ficaria selado ali dentro. No entanto, a protagonista afirma que elas precisam destruir Postek ali mesmo, senão ele ficaria as perseguindo para sempre. E é aí que Cristina, de maneira muito foda, vai até a criatura e arranca seu coração, que logo é destruído pela Miranda, pondo assim um fim no demônio. Aí você poderia dizer que talvez fosse mais prudente usar alguma arma de longo alcance para destruir o demônio em vez de chegar tão perto dele. É verdade, mas a cena ficou legal de qualquer jeito. Eu achei que no final acabou sendo bem fácil derrotar a criatura, foi só chegar perto dela, arrancar seu coração, o que também foi relativamente simples, e destruí-lo. Mas isso é detalhe, não é mesmo? E depois que a Cristina derrota o Postek, ela decide assumir a posição da Luz como bruxa. E logo ela arruma seu primeiro trabalho nessa posição, porque o Carson, que era o chefe da Cristina, tinha vindo atrás dela e sei lá como o cara acabou indo parar em La Boca. E ele também acaba sendo possuído, inclusive a Cristina que dá o diagnóstico. E aí fica claro que a protagonista vai fazer o ritual com ele também e tudo mais. Mas aí eu te pergunto, não seria muito mais fácil para os habitantes de Vera Cruz resolver esses problemas de demônio, deixando alguém de guarda nessas cavernas perigosas? Não dentro, claro, mas ali numa distância segura, para evitar que algum enxerido entrasse lá? Porque é muito melhor evitar uma doença que ter que tratar ela depois, né? Então se você tivesse um guarda lá, ele poderia evitar que algum abobado entrasse na caverna. Até porque, quando a Miranda falou sobre La Boca para a Cristina, ela meio que sabia que a prima iria para lá, mesmo ela dizendo que não devia. Nesse caso, o que ela deveria ter feito seria arrumar alguém para ficar guardando o lugar para impedir o pior, né? Eu acho que isso faz sentido, porque aparentemente as pessoas serem possuídas naquela região era algo quase rotineiro. Tanto é que em determinado momento tem um diálogo entre a Cristina e o Ravi em que ele fala que, assim como a protagonista, outras pessoas possuídas também o atacaram antes. Então sim, é uma parada que acontece bastante. Eu creio que instalar uma segurança em volta desses lugares amaldiçoados resolveria todos os problemas naquela região. É bem melhor que os habitantes de Vera Cruz esperarem que algum trouxa vá até lá no local amaldiçoado, seja possuído e daí por fim tenha que ser exorcizado. Puta trampo, cara. Vamos simplificar as coisas. Ah, e só pra deixar claro, eu gostei bastante de Raízes Macabras, porque muitas vezes eu aponto certas incongruências no roteiro de um determinado filme, e então as pessoas nos comentários imediatamente assumem que eu achei o filme ruim. E nem sempre é o caso, às vezes tem alguma falha de coerência, mas não ao ponto de comprometer o projeto. O objetivo dos vídeos de como derrotar é justamente expor certos errinhos e tals. Não avacalhar os filmes, a não ser filme bem ruim, tipo Consequência Mortal. Meu Deus do céu, o que usaram pra fazer tamanho excremento. Mas enfim, eu reafirmo, achei esse filme bem legal. A Netflix estava numa de só publicar porcaria em termos de terror em seu catálogo. Raízes Macabras acabou sendo uma boa surpresa. Bom galera, é isso por esse vídeo, eu espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like se ainda não fez isso, compartilhar o vídeo, comentar, que isso ajuda demais. Beleza?
Bom, por esse vídeo é isso. Nos vemos no próximo e tchau!